Boa noite, mais uma aula do curso de manutenção de Pinball Taito. Hoje a aula 19 é de memórias. Eu estava pensando em fazer acionamento de lâmpadas, mas eu achei melhor falar de memórias porque talvez tenha ficado um pouco confuso na aula 17 do acionamento do display, né? Então isso aqui pode ajudar a elucidar um pouco, né? Em primeiro lugar, a gente tem que dividir dois tipos de circuitos que existem em eletrônica digital. Nós temos os circuitos que são combinacionais e circuitos que são sequenciais, né? Qual a diferença de um do outro? Um circuito combinacional, ele não tem nenhum elemento de memória dentro dele, então não memoriza o passado. Por memória, a palavra memória remete a passado, a evento passado, alguma coisa que aconteceu no passado. Então, quando a gente fala em circuito combinacional, a gente fala de um circuito que só tem portas lógicas. Então a saída depende exclusivamente do sinal que está entrando, da lógica que nós temos e da saída. E a saída é resultado do sinal de entrada e da lógica que foi implementada, né? O circuito sequencial, ele tem elemento de memória dentro dele, tem memória dentro dele. Então ele pega o passado, ele usa o passado e usa o presente para formar o futuro. Então, no circuito sequencial, a saída depende do sinal da entrada, da lógica que tem dentro dele, claro, igualzinho ao circuito combinacional. Só que também depende do estado anterior do circuito, do estado atual do circuito. Vamos ver isso aqui com mais calma, para quem não é da área, para entender melhor, né? Isso aqui é um exemplo de circuito combinacional, né? O nosso amigo 74138. Nós falamos nas aulas da leitura de contatos, né? Você vê que aqui só tem portas lógicas, não tem elemento de memória, não tem nada. Ou seja, tem um inversor aqui, uma NES de 4 entradas aqui, e a combinação dessas entradas aqui vão gerar a saída que você vai ter aqui no que nós chamamos de tabela verdade. Lembrando que H é nível alto, ou seja, nível 1, L é nível baixo, nível 0, e quando tiver X, não importa. Então, por exemplo, se a G1 e a G1 tiver a G2 tiver em nível alto, não importa se qual o estado que esteja a G1, não importa qual estado esteja as entradas A, B e C, o resultado sempre vai ser o mesmo. Todas as saídas em nível lógico alto. Então, enquanto tiver a saída G2 em nível lógico alto, tudo vai estar em nível lógico alto. Então, o, o, o X significa o don't care, ou não importa, né? Deixa eu agora tirar aqui meu belo rosto. Só um minutinho aqui. Pronto. Agora vocês vão ter a alegria de não me ver. Então aqui é outro exemplo de circuito combinacional. É aquele integrado que nós vimos na aula de comando do display, né? Esse aqui é o conversor, que converte de BCD para o display de 7 segmentos. Então você tem na entrada 4 entradas, as entradas BCD, entrada A, B, C e D. E eles vão decodificar o BCD para aqueles números que aparecem na tela, né? E o número que aparece no display é formado por 7 segmentos: A, B, C, D, E, F e G. Então, não tem nenhum elemento de memória, né? A combinação das entradas que existem no circuito integrado é que vai formar um resultado na saída. O estado anterior não tem importância nenhuma. É um circuito combinacional. No circuito sequencial, eu peguei esse exemplo porque ele é um circuito integrado, embora não seja TTL, ele é CMOS, né? Ele é um circuito relativamente famoso, graças ao professor Newton Sebraga, né? Ele gostava muito de usar o projeto dele 4017. Então, 4017 é um CI relativamente familiar das pessoas que compravam revista Saber Eletrônica, compravam Nova Eletrônica, Antena. Não é um circuito novo, assim, desconhecido, né? Então, é um circuito sequencial. Você vê que ele tem vários.
elementos aqui de memória, que são esses retângulos, né? Depois a gente vai ver que são flip-flops tipo D, flip-flops tipo D. E tem uma parte também combinacional, claro, né? Mas ele é um circuito sequencial porque ele tem memória, ele tem esses elementos aqui retendo os dados, né? Então, se você passar aqui, por exemplo, eu quero ativar a saída 8. Para ativar a saída 8, eu tenho que estar com a saída 7 ativa. Então, o estado anterior tem que ser a saída 7. Eu tenho que estar com a saída 7 ativa e dar um pulso de clock. Quando eu tiver com a saída 7 ativa e dar um pulso de clock, ele vai para a saída 8. Quando eu der o próximo pulso de clock, ele desativa a saída 8 e ativa a saída 9. No próximo pulso de clock, ele ativa agora a saída 0. Aí aqui o ciclo se reinicia. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí mais um pulso de clock, vai para o 0. Ou seja, ele está trabalhando numa sequência. Só que, como tal, por exemplo, se você quer ativar a saída 4, você tem que dar tantos pulsos que sejam necessários até chegar na saída 4. Se você quiser só dar um pulso de clock, ela tem que necessariamente estar onde? Na saída 3. Então, existe um elemento de memória memorizando o estado anterior. O estado anterior, o estado atual do circuito, influenciará no estado futuro, porque é uma sequência, um circuito sequencial. É, vamos agora ver como é que funciona esse circuito sequencial, o elemento fundamental, a base de toda a memória. É um flip-flop. Esse circuito também não é muito estranho de vocês. Nós temos dois transistores duplamente realimentados. Então, você tem uma realimentação aqui. Ó, o R2 sai do coletor, que é uma saída, e chega na entrada do TR2. E o R3 é a segunda realimentação. Ele sai da saída do TR2 e chega na entrada, né, na base do TR1. Né? Então, por exemplo, se esse transistor aqui estiver conduzindo, a tensão aqui vai ser muito baixa. Então, Q vai ter nível zero, tensão baixa, né? Essa tensão baixa vai passar pelo resistor, ele vai ser insuficiente para polarizar esse transistor aqui, o TR2. Então, o TR2, se não estiver polarizado, ele vai estar cortado. Então, a tensão aqui vai ser alta. No caso aqui, 5 volts, né? Então, esse estado que a gente está descrevendo é o estado em vermelho, aqui, ou seja, 5 volts na saída aqui, porque esse transistor está saturado. Desculpa, desculpa. Ele tá saturado. Então, é o azul, desculpa. 0,2 volts na saída aqui, ou seja, nível lógico baixo, né? Aproximadamente 0 volts. Então ele está saturado e esse estado, essa tensão aqui é incapaz de polarizar com 0,7 volts o transistor 2, então ele está cortado, então ele apresenta aqui na saída 5 volts, que é a tensão de alimentação, né? A situação oposta seria o quê? Esse aqui cortado, então você teria aqui o vermelho, 5 volts, esse 5 volts polarizará, ó, chegar até aqui, polariza o TR2 com 0,7 volts, esse TR2 com 2, conduzindo ele vai para 0,2 volts. E por que esse estado permanece eternamente? Por causa dessas duas realimentações, por meio de R2 e por meio de R3. Então, uma vez que a saída aqui esteja em nível alto, ela vai ficar eternamente até uma mudança de estado, que nós vamos ver agora, né? Então, nós aqui temos sempre duas saídas. Ó. A saída aqui, que é a saída principal, guarde bem esse nome, saída aqui. E a saída aqui, barrado. Ó. Aqui é barrado. Esse símbolo aqui em cima indica o complemento, que é o inverso. Ou seja, se a saída aqui tiver nível lógico 1, essa saída aqui vai ter nível lógico 0. Se a saída aqui tiver nível lógico 0, essa saída aqui barrada vai ter nível lógico 1. Como ela é o complemento da saída aqui, a gente chama ela de saída Q barra. O importante é que Q e Q barra nunca terão os mesmos níveis lógicos. Se um está em nível 1, o outro necessariamente está em nível 0. Né? E como é que a gente guarda um dado aqui? Um dado de um bit, né? Uma memória de um bit aqui. Ué, é só você pegar essa entrada 7, quando você manda para a Terra, né? Quando você liga para a Terra, 0 volt aqui, você força aqui esse transistor a cortar. Quando você bota 0 aqui, você força o transistor para cortar. Então aqui você vai ter 5 volts, porque esse transistor está cortado, a tensão aqui sobe, ó, 5 volts. Por outro lado, esses 5 volts aqui vai polarizar esse transistor aqui e vai saturar esse transistor.
Esse transistor então vai ficar saturado, vai estar 0,2 volts aqui. Ele vai estar com nível lógico baixo. Esse nível lógico baixo aqui vai ser incapaz de polarizar esse transistor e ligá-lo. Mesmo que esse sinal de reset desapareça, o transistor vai continuar cortado e esse transistor aqui vai continuar saturado indefinidamente. A situação oposta é o reset. É o mesmo caso, só que com outro transistor. Quando você bota aterra esse sinal aqui, coloca nível zero aqui, esse transistor aqui que estava conduzindo corta. Então ele vai de 0,2 para 5 volts. E esse transistor satura. Ele vai de 5 volts para 0,2 volts. Então, em resumo, a entrada reset força o quê? Nesse desenho aqui, bem claro. A entrada 7 força a saída aqui a nível zero e a saída aqui barra a nível 1. A entrada reset força a saída aqui a nível 1 e a saída aqui barra a nível zero. É, você também pode fazer o circuito alimentado por pulso. Ao invés de ser nível, você faz por pulso. E fizeram uma pequena alteração aqui nesse circuito, colocaram dois capacitores diodos, um agregado de componentes aqui, de forma que o pulso, um pulso negativo, vou desenhar aqui, um pulso negativo, mas também tanto faz, pode ser um pulso positivo, que na rampa de subida vai carregar os capacitores, na rampa de descida também. Esqueça a polaridade do pulso por hora. Bom, um pulso aqui vai conseguir mudar o estado do transistor. Então você tem a saída aqui, nesse desenho aqui tem a saída aqui, ou poderia ter a saída aqui, barra aqui, mas não foi colocado. Então aqui só tem a saída aqui. E você tem o trigger que muda o estado da saída aqui. Então, a saída, supõe que a saída aqui está nível 1. Deu um pulso, ela vai nível 0. Deu outro pulso, volta a nível 1. Deu outro pulso, volta a nível 0. Repara que esse circuito aqui é um divisor de frequência. Você entrou com 4 pulsos aqui, na entrada de trigger, e vai sair com 2 pulsos no output, na saída aqui. Então, você tem uma divisão por 2. Então, esse aqui é um divisor por 2, é um divisor de frequência. Ok? Ah, mas eu sou técnico das antigas e eu consertava a TV e eu não entendo nada disso. Cara, isso está lá o tempo todo. Olha aqui, ó. TV Philips KL1, a primeira TV colorida da Philips, início dos anos 70. Olha ele aqui, ó. Diagrama de blocos, a chassi KL1, diagrama em blocos. Só que ele chamou de quê? Multivibrador. Ou seja, ele recebe um sinal identificador PAL, ele passa por esse flip-flop e vai acionar a chave PAL. Esteve aqui o tempo todo. O flip-flop estava na sua vida o tempo todo, meu amigo. Olha ele aqui. A chave PAL, ele é acionado por dois transistores. Ó. Essa montagem aqui te lembra alguma coisa? Olha o pulso aqui que está acionando, mudando o estado dos transistores. Um pulsozinho de 200 volts. Vem lá do flyback. Então entra aqui 15.750 Hz e sai aqui dividido por 2, 7.800 Hz aproximadamente. E lembrando, aqui a saída aqui é barra, eles estão sempre invertidos. Olha o oscilograma aqui mostrando a inversão, ó. Repara que eles estão invertidos. Um está de cabeça para cima, outro está de cabeça para baixo. E eles vão acionar o quê? Eles vão polarizar esse diodo aqui. Então, você consegue fazer o chaveamento. Se esse diodo aqui estiver conduzindo, o sinal passa por aqui e sai no coletor. E segue a vida. Só que ele inverte 180 graus, né? Que é um transistor aqui na configuração de. Nesse caso, a configuração vai ser emissor comum. Quando esse diodo aqui está conduzindo e esse aqui está cortado, lembrando que os estados não podem ser iguais, né? Quando um está cortado, outro está saturado. Quando esse diodo aqui está conduzindo e esse aqui está cortado, o sinal passa por aqui, chega na base e sai no emissor, não no coletor. Então, a configuração passa a ser o quê? Coletor comum. Então, aqui não inverte o sinal. Então, aqui você tem o sinal invertido ou desinvertido de acordo com a atuação desse flip-flop, né? Estava sempre do seu lado e você não percebeu, meu amigo, meu velho de guerra, técnico de TV que eu tenho o maior respeito.
Olha ele aqui de novo. Mesmo circuito, companheiros. Mesmo circuito. Uma das primeiras TVs Sharp lançadas no Brasil. Olha ele aqui, ó. Ele recebe um pulso que vem lá do flyback, lá do transformador de saída horizontal. Esse pulso é enquadrado, é preparado, né, para acionar esses flip-flops. Ele vem por aqui e aciona os flip-flops. Repara aqui, ó. Cara, praticamente o mesmo circuito. Os diodos, transistor, realimentação, dois capacitores. Praticamente o mesmo circuito que a Sharp usou. Olha a realimentação aqui. Olha a realimentação aqui. É o mesmo circuito que estava lá todo o tempo, meu amigo. Ah, mas eu sou um cara mais. Comecei a trabalhar depois, não sou tão velho assim. Ah, é? Então você consertou o Atari. Aqui, ó, Atari, CCS Super Game. Ele pega o sinal de sincronismo, ó, o sinal de sincronismo sai aqui, desce, é enquadrado aqui por esse BC548, sai aqui, desce e chega aonde? Na base dos transistores, ó. No caso, ele mudou um pouquinho o circuito, colocou uns diodos aqui, indo para um lado e para o outro. Isso aqui, sabe o que que é? Transcodificador NTSC, que é nativo do Atari, para PAL-M, que era o sistema brasileiro. Precisava de fazer a transcodificação. Eles fizeram a transcodificação desse jeito. Repara aqui, ó. Dois flip-flops, realimentação, realimentação. Eles fizeram um circuito um pouco diferente, mas no fundo é um mero flip-flop dividindo o sinal por dois. Quando esse transistor conduz, ele coloca no circuito aqui, ó. O circuito vem da onde? Lá do circuito de vídeo. Ele coloca no circuito esse filtro quando esse transistor está conduzindo. Quando ele não está conduzindo, esse circuito desaparece. Aqui é um circuito aberto, esse filtro desaparece. Então ele fica linha sim, linha não, inserindo esse filtro aqui, formado por L1C3, para transcodificar o Atari. Bom, voltando agora ao nosso mundinho digital, né? Então, a simbologia que nós temos aqui para circuitos lógicos do flip-flop RS, que é o flip-flop mais básico, que é esse aqui, ó. Cadê? É esse aqui, né? Duas saídas, QQ barra, entrada 7 e reset. Então, nós fizemos uma versão transistorizada. Uma versão com porta lógica tem esse desenho aqui. Saída S de 7, saída R de reset, então flip-flop RS, né? Flip-flop 7 e reset, reset 7. Aqui estão as duas linhas ó, de realimentação, ó, as duas linhas de realimentação que provocam o efeito memória. Então vamos lá, ele colocou aqui um inversor para a lógica ser diferente, porque lá no nosso desenho aqui, no nosso exemplo, aqui, o 7 e o reset era ativado por nível lógico baixo, né? E para ele fazer essa conversão para ser ativado por nível lógico alto, eles colocaram esse inversor. Então, se o set e o reset tiver nível lógico zero, ou seja, você não está nem setando nem resetando, você está no modo deixa quieto. Não muda o estado. Ou seja, o estado futuro da saída, o Qn-1 é o estado futuro. O estado futuro da saída Qn-1 é o que? É o estado atual. Ora, se o estado futuro é igual ao estado atual, o que aconteceu? Nada, não mudou nada. O famoso deixa quieto, no change, não muda. Se você der ativar o sinal 7, nós já vimos lá no nosso transistor, ele vai o quê? Forçar a saída aqui para 1. Show. Igualzinho ao nosso circuito lá transistorizado. Do mesmo modo, se você ativar a saída reset, ó, você vai forçar ele, você vai resetar o flip-flop, você vai forçar a saída QN, essa saída aqui, né, a nível lógico zero. Só que esse flip-flop tem um problema, ele tem um estado proibido. Aqui, ó, se você mandar setar e resetar ao mesmo tempo, é proibido, você não sabe o que vai acontecer, é imprevisível o que vai acontecer com o flip-flop. Então esse é um estado indesejável. É o equivalente a você chegar a seu filho, filho, acenda, apaga a luz. Filho, liga, desliga o ventilador. O que seu filho vai fazer? Vai ligar o ventilador ou vai desligar o ventilador? Você está mandando duas ordens, entre aspas, né? Dois comandos que são opostos ao mesmo tempo. Então não faz sentido. Então é um estado proibido, né? Avançando um pouquinho aqui no dado, né? Você também pode colocar agora um elemento clock, um elemento de habilitação, tá?
E lembrando que o clock pode ser por pulso ou pode ser por estado, né? Nesse caso aqui é um clock por estado. Esse clock por estado, ele permite que você desabilite a saída set e reset, ou seja, se o clock não tiver habilitado, se não tiver habilitando o flip-flop, o estado futuro vai ser o estado atual, vai ser no change. Só vai ter mudanças aqui de set e reset se o clock estiver habilitado. É um habilitador de você mudar o estado do flip-flop, entendeu? Ele habilita no sentido de habilitar a entrada, a esta entrada mudar o estado da saída do flip-flop. Porém, ele continua sendo um flip-flop RS, ou seja, ele continua com esse estado aqui, ó, proibido, indesejado, né? A solução é você colocar um flip-flop D, ou seja, você colocou um inversor aqui, ó, aqui lembra, aqui tem a entrada R, a entrada S e a entrada R, né? Ó, a entrada S e a entrada R. Você colocando um inversor, você garante que você vai ter sempre somente esses dois estados na entrada, por causa do inversor. Então, quando o set for 1, como tem um inversor, o reset vai ser necessariamente 0. Quando o set for 0, o reset vai ser necessariamente 1. Então, você só vai ter esses dois estados aqui. Ou você seta ou você reseta. Como você tem o clock, você pode ter o estado também de não mudança, que ele não desabilita. Então, a função do flip-flop tipo D, vender data, dados, né? É simplesmente isso. Ele corrigir esse problema do estado proibido de uma forma simples e, ao mesmo tempo, você consegue armazenar um bit, um dado elementar, que é a memória mais simples possível, a memória de um bit. Então, você tem, quando você aplica na entrada B, nível 1, você tem a saída nível 1. Quando você aplica na entrada D, nível 0, você aplica nível 0, desde que o clock esteja habilitado. Se for o clock por pulso, ele vai habilitar durante o pulso, então ele vai memorizar o estado que tinha na entrada D no momento do pulso. Isso aqui, ó, simboliza que é uma saída por pulso, esse triângulo, pequeno triângulo aqui lateral, né? Ele simboliza que é uma ativação por pulso, né? E aqui deixa bem claro que você aqui, dentro do flip-flop D, nada mais é que um flip-flop RS com a entrada com o inversor para corrigir esse problema do estado proibido. Vamos agora ver uma memória que é usada nas LTDs, né? Aqui nós temos um pino a mais colocado, que é o pino de limpeza, clear. Clear é limpeza. Então, quando você aplica o nível baixo aqui, no pino de limpeza, todas as saídas aqui vão para nível 0. E esse circuito integrado, 74273, são 8 células dessa aqui. Tá vendo essa célula aqui, o flip-flop D? Então, cada um desse retângulo é uma célula do flip-flop D. Só que ele não tem a saída Q barra, ele só tem a saída Q. Então tem a entrada de dado, e a saída de dado Q. Então aqui tem um flip-flop tipo D, aqui outro flip-flop, totalizando 8 flip-flops. 1D, 2D, 3D até 8D. 1Q, 2Q, 3Q até 8D. Beleza. Clock por habilitação por pulso, ou seja, uma rampa que habilita. E o clear é para você limpar. Então, quando você quer limpar os dados, você apagar todas as lâmpadas, apagar todos esses dados aqui, você dá um pulso negativo aqui no clear, e ele vai tudo para zero. Dito isto, agora você quer colocar, por exemplo, um nível 1 aqui na saída 2Q. Então você coloca nível 1 aqui na saída 2 e dá um pulso de clock. Pronto. Vai ficar eternamente a saída 2Q com nível 1, armazenou o dado, até você ou escrever nível 0 ou aplicar um comando clear. Ok? Então aqui nós temos a tabela verdade. Ó. Se o clear tiver nível lógico baixo, a saída vai ser sempre 0. Não quer o X aqui. Então não importa o clock, não importa o dado. Clear está nível lógico baixo, a saída está nível lógico baixo. Agora, esquece o clear, porque agora está considerando todos os clear nível lógico alto, ou seja, o clear desativado. Se você tiver no dado no nível alto, quando você der o pulso de clock, a saída vai nível lógico alto e fica.
retém o dado, nível alto. Se você tiver em nível lógico baixo, se você tiver nível lógico baixo, quando você der o pulso de clock, ela vai para nível lógico baixo. Se o clock tiver nível lógico baixo, ou seja, sem pulso, não é pulso, é nível lógico baixo constante, não importa qual a entrada D. A saída futura vai ser sempre igual à saída atual, ou seja, condição de memorização, de reter dados. Beleza? Então, nós temos um elemento de memória aqui, simples, de 8 bits, né? Com 8 entradas, 8 saídas, que armazena esse dado. Né? Então, agora vamos para o System 3. Como é que é feito o acionamento da lâmpada do System 3? Você tem o 74273, você tem esse comando aqui, que vem da CPU. Quando você quer limpar, apagar todas as lâmpadas, todas as 8 lâmpadas dessas que estão penduradas nesse 74273. Você tem o pulso de clock. Quando você quer acender uma determinada lâmpada, por exemplo, a lâmpada 1, você coloca nível 1 aqui e nível lógico nos demais. Nível lógico 0 nos demais. Então, vai ter 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E, finalmente, dá um pulso de clock. Aí, você transfere todos esses dados aqui para a saída e vai ficar eternamente até o próximo pulso de clock ou até é, o clear, a limpeza, for acionado. Né? Quem está mandando todos esses 10 pulsos? Isso aí vem lá da CPU, do microprocessador da, da LTD, o 6802. O 6802 que está mandando esses sinais, porque é uma lâmpada comandada. Saindo aqui, você entra para um CI chamado ULN 2003, que nada mais é que nada mais são que sete pares, 7 conjuntos desse circuito aqui. São 7 circuitos desses, né? Então você tem nada mais é que um circuito Darlington, tá vendo aqui? Quando tiver nível 1 aqui, esse resistor polariza esse transistor, que faz conduzir esse transistor aqui e acende a lâmpada, ó. Que a lâmpada está ligada no positivo, ó. Você já viu isso na aula anterior, eu já falei como é que era a fonte da LTD. Então aqui, ó, 6,3 volts no positivo, liga aqui, e o negativo vem por meio de qual? Por meio desse transistor. Ah, e onde é que está esse transistor? Esse transistor está dentro de um circuito integrado chamado LN2003, que tem 7 circuitos iguais a este, certos circuitos independentes, né? Esse diodo aqui, só para fim de curiosidade, ele é pensado para cargas indutivas, né? Lembra que nos solenoides, nas cargas indutivas, você tem que colocar diodos? Então ele já vem com diodo embutido. Como a gente está acionando lâmpada, não é uma carga indutiva, não precisa, então ele não está conectado. Tá? Por que o LN 2003 tem 7 elementos? Provavelmente ele foi pensado para acionar display de 7 segmentos. Então ele não tem 8. Então, isso é uma característica da LTD. Você precisa de mais de um LN 2003 para cada 74273. Né? Você precisa. Porque o 74273 tem 8 saídas, então aqui só tem 7, vai faltar uma. Aí você tem que botar mais um com o LN 2003. Então você precisa de mais o LN 2003 do que 74273. Você vê que é um circuito extremamente simples, né? Aí você fala, que maravilha! Um circuito tão simples vai facilitar a minha vida. Tá. Olha as desvantagens. Vamos, vamos ver aqui um pouquinho. Primeiro, fiação complexa. Com esse sistema, ao invés do sistema matricial que a Taito usa, com esse sistema convencional, para 64 lâmpadas, você vai precisar de 65 fios. E 64 lâmpadas é um número, não foi o acaso, é um número possível. Normalmente a capacidade teórica de lâmpadas da Taito são 64 lâmpadas. Então, usando para comparar. Para 64 lâmpadas, você vai precisar de 65 fios. Um fio para cada lâmpada, mais o cabo que vai levar, o cabo mais grosso que vai levar os 6,3 volts positivo para cada uma das 64 lâmpadas. Então, serão necessários 65 fios. No sistema da Taito, trabalha com matriz, então você precisa de 4 fios para as linhas e 16 fios para os strobes. Então, dá 4 mais 16, 20 fios. Então, o que a Taito faz com 20 fios, a LTD precisaria, nesse sistema, de 65 fios. Então, é uma fiação mais complexa. O Clearfield fica mais poluído por baixo. Segundo problema, se por algum motivo técnico ou aconteceu alguma coisa, uma ferragem bateu e você fechou curto aqui, no momento que a máquina estava mandando acionar a lâmpada,
Você fechou um curto aqui e aqui conduziu. Você vai destruir o LN2003. Só que você não destrói um acionador de lâmpada, você destrói 7 acionadores de lâmpada. Você vai queimar o LN2003 e vai falhar 7 lâmpadas. Então, é um problema também. Terceiro, a placa principal fica muito grande. Você vai precisar, para as mesmas 64 lâmpadas, você vai precisar de 8 74273. 8 vezes 8, 64. Então você vai precisar de 8 74273. Só que se você dividir 64 por 7, você vai ter 9 o LN 2003 mais um, porque 63 dividido por 7 dá 9. Como você está querendo alimentar 64 lâmpadas, você vai precisar de mais um ULN 2003. Então você tem que comprar 10 ULNs 2003, sendo que o último vai ser usado só 6 desses circuitos aqui. Você vai comprar um ULN 2003 e vai usar só um desses circuitos aqui, um dos 7, né? Quarto e problema mais chato. Dificuldade para. Ih, tá reparos. Desculpa, vou corrigir antes de subir esse PowerPoint. Dificuldade para reparos. Por quê? Isso aqui, esses circuitos aqui estão em paralelo. Quase todos eles estão em paralelo. Então você tem 8 74273 aqui em paralelo. Se um entrar em curto, você vai medir aqui no multímetro aqui, vai ver que está fechando para a terra, por exemplo. Tá dando 0 volt aqui. Mas qual desses 8 é que está em curto? E os 6 não tem soquete. Se tivesse soquete, era moleza. Você tirava do soquete, curto acabou? Não, volta. Tirava do soquete, curto acabou? Sim, então é ele, troca. Mas não tem. Então você vê que é muito trabalhoso descobrir qual o 74273 que está com defeito. O negócio não é fácil, não. E ao mesmo tempo, se ele entrar em curto e curto-circuitar o barramento aqui, pode ser que pare de funcionar todas as lâmpadas. De repente, para de funcionar até a placa. É complicado. Nem sempre o simples é a melhor solução, tá, pessoal? Bom, vamos ver agora o outro CI de memória, que também já foi falado, que é usado no acionamento do display, né? Então vamos lá. Nesse caso, é um CI de memória de 4 bits com 16 endereços, né? Relembrando, endereço é o local que está o dado. E bits são os dados. Então, você vê que aqui você tem cada quadradinho desse aqui é um flip-flop tipo D. Né? Então, você tem 64 flip-flops tipo D. Isso vai dar 4 vezes 16. Né? Para selecionar qual desses quadradinhos, você tem uma lógica combinacional. Muito bem, você tem uma lógica combinacional. E quem aciona essa lógica combinacional? Os bits aqui de endereço. Ó, 0, A1, A2, A3, os bits de endereço e mais o comando ME. Isso aí eu vou falar depois. E você tem aqui as saídas Q0, Q1, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Só que preste atenção. Essa memória aqui, eu acho que eu já falei no outro vídeo. Essa memória aqui, ela tem um detalhe. Tá vendo esse símbolo aqui, ó? Tá indicando que inverte. Então, na verdade, isso aqui não é a saída aqui, é a saída Q barra. Se você for olhar aqui, ó, no datasheet, ela é Q barra. Você não é fora do normal, né? É fora do convencional. Você não tem acesso à saída Q. Você tem acesso à saída Q barra. Então, quando você for ler o dado, você vai ler o dado invertido. Então, se você colocou aqui 1, gravou, quando você ler, você vai ler 0000. É linha invertida. Porque você está tendo a saída Q barra. Isso é uma particularidade da 7489, tá? É, no caso do display, se você for na aula do display, você vai ver que entre o 7489 e o 7446 tem inversores, justamente para corrigir esse problema da 7489, tá? Você também tem dois pinos que eu não falei aqui. Write Enable é o pino que libera para escrever, né? E ele libera a memória para escrever, ou não. Então, quando a CPU quer escrever aqui, ela manda um nível baixo aqui para o Write Enable e coloca os dados aqui. Escreveu, vida que segue. A via de endereçamento que eu já falei, e tem a Memory Enable, a habilitação da memória. Então, a Memory Enable, ela está aqui. E ela habilita ou não a memória. Então, ela tem que estar em nível baixo, se ela estiver desativada, ela leva tudo para o estado de alta impedância. O que é o estado de alta impedância?
É quando você. É como se você tirasse o CI naquele momento. Se você tirasse da placa o CI naquele momento. Então, por isso que eles chamam de três estágios. Tem nível um, nível zero e alta impedância. Alta impedância nesse sentido, de impedância infinita, resistência infinita. É como se você tirasse o circuito da placa. Tirasse o circuito integrado da placa. Então, quando você tem o Memory Enable, você tira o circuito da placa e ele vai para alta impedância. É como se essas saídas aqui não estivessem no circuito, não existissem, né? Penúltima memória é agora a memória que tem na placa CPU, nós nunca falamos dela, é a, é a memória RAM que a CPU usa. Como a 8080, microprocessador 8080 trabalha com 8 bits, e essa memória de 4 bits, você tem que usar, a Taito teve que usar duas memórias dessa. Uma para os bits é, D0, D1, D2 e D3, os bits baixos, e outra para os bits D4, D5, D6 e D7. Então tem duas memórias dessa em paralelo para poder atender a demanda do 8080 que trabalha com 8 bits, né? Então são 4 bits, 256 endereços, 1024 bits. Ou seja, é muito pouco. Quando você usa 25101, você tem um byte, ou seja, 8 bits na memória. Então, toda a Taito, todo o programa da Taito usa apenas 256 bytes de RAM. Isso mesmo que você ouviu. Usa apenas 256 bytes de RAM. É, aqui não tem muito o que falar. A diferença da 7489 é que ela tem mais vias de endereço. Então ela tem a 0, a 1, a 2, a 3 e a 4. Tem 5 vias de endereço. Tem os pinos de entrada chip enable que habilitam a memória, né? Então você tem o chip enable ativo em nível lógico alto, um chip enable ativo em nível lógico baixo, porque está barrado aqui. O pino é o pino RW é o pino que seleciona leitura ou escrita, porque nesse caso a CPU pode escrever e pode ler. Lá no display, lembra, ela só escreve. Mas o que ela escreve lá na 7489, na memória do display, ela escreve aqui também, os mesmos dados. Só que na hora de ler, ela lê o que está aqui. Aquela memória que está lá na interface, aquela 7489 do display, é só usada para acionar o display. A CPU não consulta ela, consulta essa aqui. E você tem a entrada de dados, DI, 1, 2, 3 e 4, a saída de dados, DO, 1, 2, 3 e 4. E nós temos aqui ó, o output, e vai ó, ativar ou não output disable, OD. Ele vai ativar ou não a saída. Então é o mesmo caso. Se você tiver com output disable em nível alto, a saída vai ser alta impedância, significa que é o modo saída desabilitada. Ok? Se você tiver nessa condição aqui, ele também vai estar em alta impedância, está indicando que você não selecionou aquele CI. Você não selecionou essa memória, então por isso que é o modo não selecionado. Essa condição aqui é o modo que você selecionou, porém por algum motivo você desabilitou a saída. Então você output disable, né? Quando você escreve também, você coloca a saída em alta impedância. Ó, write, escreve e você coloca em alta impedância. A menos que você escolha esse modo aqui, que aí ele vai copiar, naquele momento que você está escrevendo, o sinal de entrada. Então você pode ter duas opções na hora de gravar. A saída indo para alta impedância ou a saída copiando o valor da entrada, né? E quando você está lendo, você tem essa condição aqui, ó, output disable nível baixo, read write nível alto, chip enable 2 nível alto, chip enable 1 nível baixo, e tanto faz quanto você tem aqui na entrada, o que você vai ter na saída é o quê? É o que está armazenado nas células de memória, né? Nessa aqui, ó, arranjo de memórias, né? O esquema elétrico dela aqui parece um pouco mais complicado, mas no fundo não tem muita diferença da 7489 não, tá? Bom, por último, não menos importante, nós temos a memória ROM. No caso da Titan, nós usamos três
4, 5, até 6 é disponível usar, né? Já vimos aula anterior isso. ROMs, né? O que que é memória ROM? É uma memória que você só pode ler. E você pode gravar uma. Você pode gravar? Pode. Você vai gravar uma vez e o que você gravou vai ficar retido 30, 40 anos, né? E como é que você apaga para gravar de novo? Você tem uma janela aqui, tem um buraco aqui, que tem um vidro, tipo um vidro, mas dizem que é quartzo, né? E que dá acesso óptico, acesso visual ao chip, né? Aí quando você quer apagar os dados, você pega uma lâmpada ultravioleta, uma lâmpada germicida, aproxima a lâmpada aqui, acende a lâmpada, deixa 20 minutos. Deixando ela 20 minutos, ela apaga todos os dados da EPROM. Então, mas isso não é uma condição normal. A condição normal, isso aqui está tapado, justamente para evitar que a luz do sol ultravioleta apague a memória. Ou então a luz fluorescente também tem um pouquinho ultravioleta, né? Então você tampa aqui com uma fita isolante, uma etiqueta para não apagar a memória. Mas quando você quer gravar, você tira essa etiqueta, bota a luz ultravioleta, 20 minutos, numa lâmpada GMC de, sei lá, 16, 10 watts, 16 watts, é o suficiente para apagar todos os dados, né? E o que que ela tem de, além dessa diferença, de além de só ler? Mais nada, é uma memória como outra qualquer. Você tem as entradas de endereço, só que como repara, é uma memória bem grande comparada com a 5101, tá? Essa é uma memória de 16 mil bits, a outra de 1000 bits, então ela é 16 vezes maior. Então ela tem bastante via de endereço, tem via de A0 a 10. É muito endereço para ser selecionado. E aqui no caso só tem saída, que não tem entrada de dados, só tem saída, porque ele é uma memória de apenas leitura. Pô, Newton, mas se eu não tenho entrada de dados, como é que eu coloco dados? Por isso que tem essa seta aqui entrando. Essa seta aqui entrando indica o seguinte: quando você está gravando, você vai entrar os dados por esses pinos. Quando você está gravando, você vai entrar os dados por esses pinos aqui que são de saídas em condição normal. Então, quando você está usando a memória, você tem 8 pinos de saída somente. Quando você está gravando, esses 8 pinos de saída se tornam pinos de entrada. Por isso que ele aparece como bidirecional. Mas na prática, no uso, no dia a dia, ele é só de saída. Tá? Então, você tem a 0 a 10 via de endereços. VPP é uma tensão de 25 volts. Algumas são as mais novas, que caíram um pouco, 12 para 12 volts e meio. Mas as EPROMs originais precisavam que você colocasse 25 volts aqui positivo durante a gravação de dados. Aí você colocava os dados aqui e dava um pulso de 45 a 55 milissegundos. Aí esses dados que estavam aqui eram armazenados no endereço que você definiu. Então você definiu o endereço na hora de gravar. Você definiu o endereço que você quer gravar o dado, polarizava isso aqui com 25 volts, colocava o dado que você quer gravar aqui e dava um pulso, né, de 45 a 55 milissegundos na entrada IP. Pronto, gravou aquele dado. Beleza? Para a gente isso é transparente, porque quando você precisar gravar de EPROM, você vai gravar, você não vai fazer isso manualmente, óbvio, você vai gravar num gravador de EPROM. O gravador de EPROM já tem um programa que faz todo esse procedimento automaticamente. Então, para a gente isso não altera muito a nossa vida, né? Então, a gente nem lembra direito disso. E essa entrada IP, usada durante a programação, para a leitura, deve estar em nível zero. Ou seja, em condições normais, você está lendo os dados, você coloca IP em nível zero. E quando você quer habilitar a saída, você coloca em nível zero. Quando você desabilita, é igual, é alta impedância, então é equivalente a tirar a EPROM do circuito. Então, quando você quer selecionar essa EPROM, lá naquele 7438, lembra? Ele vai ativar aqui, ó, essa entrada G aqui, e vai liberar a saída aqui com os dados que você colocou, que você quer ler, colocando o endereço correto, né? É bem mais simples do que você imagina. Quando a gente for estudar CPU, a gente vai rever esses conceitos aqui, vai mostrar que, de novo, a entrada G vindo do 7438, as outras entradas não sendo usadas, e a entrada aqui é Q7 saindo para o barramento de dados e a 0 a 10 indo para o barramento de endereços, né? Mas isso vai ser na aula quando a gente entrar na CPU. Na próxima aula vamos falar ficou para falar do acionamento de lâmpadas, né? Só falamos do acionamento de lâmpadas da LTD. Mas aí a gente vai falar do acionamento de lâmpadas da Taito, que é o que a princípio, somente nos interessa, né? Obrigado por assistir esse longo vídeo até o final. Feliz Páscoa para todos e boa noite.